Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos ao canal. Para você que está chegando agora, já aproveite, se inscreva e deixe o seu like. No vídeo de hoje estamos visitando uma criação aqui na cidade de Vinhedo, no interior do estado de São Paulo, e uma criação fantástica com 1000 aves. Então se prepare aí e acompanhe a gente nesse vídeo. Bora pro vídeo! Bom pessoal, antes de iniciarmos aqui a visita ao criador do meu amigo Danilo. Danilo, obrigado por me receber. Prazer, aqui. Davi, mais uma vez em casa. Opa, e já faz tempo que eu venho aqui, a gente já se conhece antes de canal, né? Nas visitas, quando tinha os eventos na FOB. Para quem não sabe, o Danilo, além de ser um excepcional criador de agapornis, ele também é juiz nacional e internacional. Mas o Danilo vai contar um pouquinho dessa história para vocês. Pode falar, Danilo. Bom dia. A minha história com os agapornis começou em 1999, já faz 26 anos criando os agapornis. Por meio do Domingos Perestrello, que me apresentou os primeiros agapornis. E no ano seguinte, eu já era afiliado à FOB desde 1989. Caramba! E eu criava canários e tal. E aí eu comecei a introduzir os agapornis no meu criadouro. Era um criadouro pequeno, era no fundo da casa dos meus pais, lá no Ipiranga, lá em São Paulo. Pertinho de casa. Pertinho lá. E aí comecei com os agapornis e no ano seguinte eu já levei as aves para campeonato, né? Porque eu entendo assim, o pessoal quer fazer a prova de fogo, quer avaliar suas aves, tem que meter as caras, tem que ir pro campeonato, não pode ter medo de perder. Eu sempre digo que temos sempre memórias positivas, resultados positivos, independente de qual seja. Sim. E aí depois comecei a ir para os campeonatos regionais, me filiei a um clube lá no ABC, e onde tinham campeonatos regionais com agapornis, com exóticos, e comecei a participar efetivamente, tanto em regionais quanto nos campeonatos brasileiros. A FOB fundou a nossa sede aqui em Itatiba em 2005. E em 2005 foi o meu primeiro troféu, né, no Campeonato Brasileiro, que fiquei em terceiro lugar, tinha campeonato geral em 2005, né? E de lá pra cá nunca mais parei de participar. Então, E foi uma trajetória assim que foi só evoluindo, né, Danilo? Foi só evoluindo, a gente estudando bastante. Antigamente não tínhamos acesso tão fácil à internet, nem a internet tinha. Não tinha, né? A gente esperava um ano para encontrar os criadores mais experientes num campeonato para pegar algumas dicas, né? Sim. Hoje em dia a informação jorra, né? A gente tem a vontade, assim, não aprende quem não quer. Ficou muito mais fácil, né, para as pessoas que estão iniciando agora ter acesso às informações e até para estar tendo um desenvolvimento mais rápido, né, do que era a gente quando começou. Eu também comecei ali em 1994, também com criação de canário, tudo, e a gente não tinha internet, não tinha nada, era o cara da avicultura ali que dava as informações, e quando tinha oportunidade de estar participando dos
campeonatos regionais, ir assistir. Depois, quando a FOB, né, inaugurou a sede dela, como o Danilo falou aqui, aí sim o encontro de criadores se tornou uma proporção muito maior, né, no cenário brasileiro. E esse intercâmbio foi cada vez mais evoluindo, né? E conta um pouquinho, além dos ser multicampeão, tem muitos prêmios, né? Depois dessa trajetória para juiz, como é que foi essa transição? Então, a prova para juiz, todo mundo nos vê como um hobby, né? E é um hobby. E acredita que para você ser juiz é uma coisa simples, é uma coisa fácil, é só chegar lá e fazer. Estudando tanto quanto eu vivo, eu respiro o Agapornis quase que 24 horas, eu fiz a minha primeira prova para juiz em 2013 e fui reprovado. E tentei fazer novamente em 2014, em 2015, em 2016... E fui ser aprovado só em 2018. Caramba! Né? Podem até pensar, pô, mas então a prova é tão difícil ou você não estudou tanto? Não, estudava bastante, a prova era muito mais difícil, né? E existiam outras barreiras que às vezes impediam a gente de conseguir ser aprovado, né? Sim, sim. E aí em 2018 fui aprovado na prova prática e teórica, com nota máxima até, e no mesmo ano houve a eleição para a diretoria da FOB, no qual fui convidado para assumir a pasta de diretor da federação. E conjuntamente, como eu tinha sido aprovado para juiz, eu também fui convidado a ser diretor da OBJO. Então hoje em dia, quem dá as provas para os colegas, aí, os criadores que querem ser juiz sou eu, né? De uma maneira mais democrática, mais justa. Então convido até criadores que queiram ser juízes, né? Que queiram ser juízes, né? Que onde eu trabalho tem uma colega que fala: você quer ser gestor, você tem que ser antes de você assumir aquele título de gestor. E para juiz é a mesma coisa, você tem que demonstrar seu conhecimento, seu empenho, a sua dedicação muito antes de você fazer a prova. A prova é só uma formalidade. Sim. Né? E antes da prova, você vai como juiz assistente também, né? Você tem uns períodos que você tem que participar como assistente também, né? É um das etapas aí, né? Para concluir isso daí. Hoje em dia, o que a federação, a OBJO exige é que você faça a prova prática, a prova teórica. Em você sendo aprovado com a nota mínima de 7, você vai para a prova prática, onde 40 aves você tem que avaliar e só pode errar no máximo 3. Entendi. Tá? Depois, se você for aprovado, você passa a ser juiz-aluno e você fica um ano por esse período como juiz-aluno. Quando completar um ano, se você for aprovado, você passa a ser juiz aspirante e no terceiro ano você se efetiva como juiz. Sim. Nesse ínterim, né? Aí sim você tem que demonstrar o juiz avaliador, o seu tutor, na verdade, vai avaliar o seu desempenho. Então, a quantidade de campeonatos que você participa, os relatórios que você faz, se são condizentes com a função que você vai exercer. Então, antigamente nós precisávamos fazer relatórios anteriores à prova, para esses relatórios serem aprovados, para depois você fazer a prova, ser aprovado, depois você fazer a teórica e ser aprovado. Sim. Hoje em dia você faz 2 provas, teórica e prática, e posteriormente você é avaliado por 3 anos, né, para o tutor verificar seu desempenho, se você vai ter esse upgrade de juiz-aluno para aspirante, ou se você vai se manter por mais um ano como juiz-aluno para preencher esses pré-requisitos necessários. Né? Aí, tá vendo, pessoal? Já tá aqui todas as informações aí.
Para você que quer se tornar um dia juiz, né? O passo a passo, o Danilo tá podendo passar para vocês. E Danilo, na parte, você depois também começou a ser convidado para estar fazendo julgamentos fora do Brasil, né? Como é que foi assim? Essa experiência para você? Tem muita diferença em relação às aves que estão aqui hoje, do trabalho que é feito lá fora? Conta um pouquinho pro pessoal em relação a essa diferença da criação fora do Brasil e a criação aqui no Brasil. Então, a criação aqui no Brasil, a gente evoluiu bastante nos últimos 10 anos. A evolução foi exponencial, né? Principalmente na espécie Roseicollis, né? Que é a espécie maior, é a espécie mais domesticada, é o que o pessoal mais tem afinidade. E as demais espécies também houve evolução, mas assim... Não na mesma proporção, né? Proporção. Porém, eu fui 2 anos para julgar na Europa lá, fui para Portugal, e o que a gente vê? Eles têm algumas mutações dentro da espécie Roseicollis que eles estão mais desenvolvidos, tá? Nas demais espécies, que a gente inclusive teve menor evolução, muitas delas como os nigrigenes, lilianes, né? Eu percebi que a gente está alguns passos à frente. Pô, legal. Então são espécies mais difíceis de se ver, são espécies que são mais difíceis de criar, que o pessoal que evita começar com essas espécies, e eu acredito que isso aconteceu também lá fora. O pessoal, os criadores lá se direcionaram mais para os Roseicollis, focaram mais e deixaram as espécies mais difíceis, deixaram de criar. E com isso, assim, hoje a gente tem uma variedade já com qualidade em nigrigenes, em lilianes, assim, muito, muito acima. Pô, legal. E vamos mostrar essas aves pro pessoal? Vamos lá. Então, vamos lá conhecer o criatório. E, claro, o Danilo vai mostrar aqui todas as espécies que ele cria, né, dos agapornis, e são aves com um padrão diferenciado, né? Então, bora lá, galera. Vamos lá com o Danilo fazer essa visita. Bom, vamos iniciar o vídeo aqui, Danilo, agora com as aves, né? Mostrar um pouquinho da sua infraestrutura, conta um pouquinho dos detalhes aí pro pessoal que está assistindo aqui a gente, está conhecendo seu criatório pela primeira vez, apesar de você já ter diversos vídeos aí. Tem um negócio interessante que eu vi aqui, mas depois a gente vai falar sobre ele. Quais espécies você cria aqui hoje? Bom, nesse setor aqui, esse setor aberto, uma parte mais recente até do criadouro. É uma dica, se eu pudesse ter feito assim desde o começo, construído um ambiente assim, teria feito o criadouro inteiro assim, porque é um ambiente em que as aves elas têm o telhado aqui, onde elas podem se proteger, elas vão tomar sol, se elas quiserem, vão tomar chuva. Vão tomar chuva também, né? Elas têm onde se abrigar. Não pega vento, porque tem toda a cerca viva em volta que protege, então tem murta e pé de café em volta, então a cerca viva é bastante espessa, que é importante. A ave pode ficar no frio, mas a ave não pode tomar corrente de vento. Legal. Vocês vão ver que nas voadeiras aqui, a cada 4 voadeiras tem uma chapa de zinco que faz com que não haja corrente de vento. Então, entre os recintos. Entre os recintos. Então, aqui no corredor que a gente está, o vento passa aqui. Ali nos passarinhos que está meio metro à frente, eles não pegam nada de vento. Tá? Pô, legal. E aqui, então, nesse recinto, quais espécies que você está reproduzindo hoje? Aqui eu crio personatas e fischers em colônia. Cada voadeira minha, ela é de 1,5 m de comprimento, por 90 de altura, por 65 de largura. Vamos mostrar aqui. E elas cabem tanto soltar os filhotes, como tem aqui, como cabem até 3 casais de cada espécie em colônia. Personatas, nigrigenes, fischer e liliane, tá? Eu digo 3 casais. E o legal aqui também
voltando para a gente vai mostrar aqui como é que funciona as colônias, né? Quantidade de ninhos, o Danilo já falou, ele coloca são 3 casais, né? Ali ao fundo, então você tem aquela vegetação que o Danilo comentou para fazer a barreira natural, tá? Da corrente de ar aí. E em relação à alimentação, eu vi aqui que você tem os comedouros externos, né? Sim. E tem um bebedouro aqui diferenciado que eu também nunca tinha visto. Na parte de alimentação, o que você oferece aqui para suas aves, Danilo? Eu ofereço um mix de sementes, onde a predominância é alpiste e painço, tá? Em 40% de cada. Um pouquinho de girassol, que é 5%, 5% de aveia. Por quê? Para ter gordura e carboidrato. Sim. E o trigo mourisco, 5% também, uma semente que tem bastante proteína. E a senha, que é uma semente bem molinha, que ajuda bastante a alimentar os filhotes. E ela tem até ômega 3, então os filhotes ficam muito bem alimentados com semente de senha quando a gente coloca, por ser uma semente mole, e os pais têm uma facilidade maior de descascar e servir para os filhotes. Pô, legal. E também você tem outros manejos, né, que você faz além do mix de semente. Além do mix de semente, eu tenho uma mistura de farinhada e extrusada, né? Eu coloco ambas junto num pote à parte, principalmente para as aves com filhotes ou aves que já vão começar a reprodução. Então, quando eu vou fazer a preparação para a reprodução, 15 dias eu já introduzo essa mistura de farinhada e extrusada para as fêmeas já entenderem, melhor, né? Entenderem. Que está chegando o período reprodutivo. Absorver o cálcio melhor também, né? Sim, para a formação dos ovos, né? Sim. Então é muito importante todo esse manejo aí. Já vai pegando aí as informações do Danilo. E Danilo, mostra aqui esse bebedouro que eu achei fantástico. Olha aí, pessoal. É a primeira vez que eu vejo esse modelo aqui. Esse bebedouro é de 1 litro. Ele fica na posição 90 graus, onde as aves não conseguem, né? Os pistacídeos costumam entupir os bebedouros automáticos. Aqui ele não consegue porque o bico é virado para baixo, então ele só encosta, a água sai, ó. Legal. Aqui 1 litro para 10 aves, você pode, ela aguenta até uma semana sem você mexer. E por ser um material escuro, aqui não dá problema de alga. Não dá problema de alga e também não tem problema nenhum de contaminação. A gente sabe que as doenças nas aves domésticas, né, em ambiente doméstico, são por conta são via água, né? A contaminação via água. Sim. Aqui não tem, é impossível, né? É tampado, a água é por aqui que a gente coloca, né? As aves bebem saindo a gotinha ali quando encosta. A gente zera a chance de contaminação. Não ter fezes, né? Que nem, às vezes você põe aquele o potinho de porcelana desse modelo, que você vai colocar ali para beber água, e às vezes ela acaba defecando ali, né, Danilo? Sim. E aí com certeza o risco de proliferar uma doença é muito maior, né? Exato. Você vê que aqui a gente até tem um pote de água também, tá? Uma bacia de água, né? Porém, aqui é o seguinte, essa bacia de água é facilitar o casal que está alimentando os filhotes, tá? Você vê que aqui é um casal de rosa e coles, essas 4 primeiras gaiolas, e eles estão sozinhos. A gaiola desse tamanho para um casal só, Danilo, a gente tenta trazer o máximo de qualidade de vida para as aves, né? E o detalhe é que os roseicoles não dá pra gente criar em colônia, né? Dá briga, né? Dá briga. Então, assim, a produtividade, ela fica muito mais eficiente, né? Em gaiolas grandes. Pô, a gente estava conversando antes, não tem necessidade de ser uma gaiola desse tamanho. Uma gaiola de 60 por 60 ou de 80 por 60,
tá um tamanho ideal. É que a gente quer, né? Sempre tem um melhor, né, para as aves. Vocês vão me desculpar e depois eu vou explicar aqui, mas ó, aqui ninhos estão cheios. 1, 2, 3, 4, aqui tem 5. Caramba, que legal. Aí vocês vão falar assim, poxa Danilo, mas que sujeira ninho na natureza. Ninguém vai lá limpar o ninho das aves, certo? E assim, mas aqui tá judiando da ave, não tem problema nenhum. A fêmea, ela faz a higiene ali do ninho. Ali eles estão muito bem aquecidos. E se a gente mexer muito no ninho e renovar o material de ninho, a gente pode até correr o risco de perder a ninhada. No caso, abandonar, né? Não é nem de abandonar. Eu já tive colegas que vieram me perguntar: poxa, eu estou fazendo certinho, eu limpo o ninho certinho e meus filhotes estão morrendo. Quando ele falou eu limpo o ninho, semanalmente até, um colega, né, falou, eu falei, pô, então tá aí o problema, você tá limpando o ninho. Toda vez que ele limpava o ninho, ele renovava o ninho com serragem nova. A serragem tem um pó que o filhote vai respirar e vai morrer intoxicado. Pô, interessante. Então é assim, ali o filhote não tem problema nenhum, tá? Eu vou mostrando pra vocês aqui, ó, qualquer ninho que vocês abrirem, tá? Aqui mais um casal jovem, ó, aqui são bem novinhos. Deixa eu dar um zoom ali aqui. tinha 5, aqui tem mais 4, né? Aí que legal, pessoal. Olha lá, ó, a serragem com o feno em volta, né? Sim, que os agapornis muitas pessoas não sabem, mas eles que confeccionam ali, você fornece o material, mas também você pode preparar isso daí, né, Danilo? Eu costumo colocar esse material no ninho eu mesmo. Eu pego um punhado de serragem com um punhado de feno, né? Antes eu pego um produto que chama Bolfo. Sim. Ele é um pozinho que ele elimina ácaro, piolho, qualquer esse tipo de parasita que pode vir a aparecer. Eu borrifo dentro do ninho, chacoalho bem, o ninho fica até branquinho e depois eu ponho a serragem, o feno, ponho bastante com a mão e a fêmea, quando começa a entrar no ninho, ela mesmo vai moldando e fazendo o ninho ali, o côncavo que ela quer fazer, onde vai ficar macio até para ela chocar. Com certeza, eles são os verdadeiros artesãos. E aproveitando que você está mostrando os ninhos, vou mostrar mais um. Fala pro pessoal a dimensão do ninho que você utiliza aqui. Tá. Que é um detalhe importante. Olha aí, a gente falou do artesão, ó, esse daqui já fez uma proteção maior. Aqui tem mais 5, ó. Vemos 5 no primeiro, 4 no segundo, 5 no terceiro. E por aí vai aqui. Ontem foi o 60º dia do ano, do início da minha criação. Esse ano eu coloquei para reproduzir a partir do dia... Coloquei os ninhos dia 1º de fevereiro. Ontem eu anilhei o filhote de número 200 já. Isso porque só metade começou a produzir. Caramba. Então esse ano promete. Pô, legal. Mas o tamanho dos ninhos, 20 centímetros de frente, 20 centímetros de fundo e 20 de altura. 20, 20, 20. Tá perfeito, não precisa ser mais comprido. Se for muito, pode ser até 25, tá, pessoal? De altura, né? De altura. Se for mais que isso, o que acontece? A fêmea às vezes entra assustada e vai lá e quebra os ovos. Então é melhor não deixar muito alto. Não passar desse tamanho aí. Tá vendo? São detalhes que a gente vai passando aqui para vocês. Então aqui ele tá com 4 casais individualizados aqui, né, de agapornis roseicaulis. Ficaram do lado de fora porque lá dentro aí é um casal, uma fêmea lutina opalina com macho portador de hino e opalino, né? Vimos no ninho que já tem filhotes lutinos ali. Sim. Já vamos voltar ao vídeo, mas antes vou deixar aqui para vocês os links na descrição de todos os nossos parceiros, com cupons especiais para você que é inscrito aqui no canal. Então aproveite aí os cupons com Anilhas Capri Nova Unigem, Horizonte Pet Store, W Esteves e a Prêmio Ecológica. E é claro, antes de estarmos continuando o vídeo, vou deixar aqui um agradecimento especial a um membro do canal. E se você ainda não é membro, seja membro aqui e apoie nossa jornada. Vou mandar um grande abraço para o Gustavo Damasio. Seja bem-vindo aqui, você que é um dos novos membros aqui do canal. Obrigado pelo apoio. E também vou deixar um abraço para o meu amigo
Cleiton, do Criatório Bird Hill, lá no Paraná, que está fazendo um trabalho fantástico na criação de agapornis e outras espécies. E vamos continuar lá no vídeo. Então, Danilo, antes da gente dar continuidade e mostrar as outras espécies, como a gente está mostrando aqui os casais de Roseicólise e já vimos os filhotes, quantas posturas, em média, você deixa os seus casais estarem fazendo ao longo do ano e quantos ovinhos cada casal coloca? Tem alguma diferença de uma quantidade muito grande ou é mais ou menos uma média aí que você consegue ter? A média de ovos, a gente pode colocar a média de 5. Algumas fêmeas botam 7, algumas fêmeas botam 4, então vamos fazer uma média de 5. Tá? Esse ano, não sei se tem a ver com relação ao clima, mas assim, 90% das fêmeas botaram 7 ovos. Pô, que então, legal. Tem bastante, e assim, graças a Deus, todos os ovos férteis, né? Vocês vão ver depois a chocadeira lá, tá até cheia, porque eu costumo deixar no máximo 5 filhotes por ninho. Se deixar de 3 a 4 filhotes é o ideal para o casal não se cansar e alimentar bem. Só que assim, como estão botando muito e nascendo, eu estou até tirando os ovos, deixando na chocadeira para poder realocá-los e equilibrar o número de filhotes por ninho esse ano. Aí você faz o manejo de filhotes nos ninhos, Nos né? ninhos. Esse ano, a minha estratégia eu vou manter, eu vou deixar 2 posturas. Os agapornis, se deixar, eles criam até 4 posturas no ano, porque o ciclo total é de 3 meses. Certo. A minha estratégia é diferente, é para preservar também a saúde das aves. A primeira postura começou agora no começo de fevereiro, então o ciclo ele vai terminar agora no final de abril. Depois eu retiro todas as caixas, deixo eles descansarem para não emendar uma na outra e depois vou recolocar os ninhos em agosto. Né? Então vai ser vão ser 2 posturas esse ano, tá? O que vai me gerar, pelos meus cálculos, vai dar mais ou menos de 1.000 a 1.100 filhotes esse ano. Pô, bacana. É o esperado. Apenas com 2 posturas, né? Eu fiz 228 casais reproduzindo. Lógico que nem todos criam, a gente fala esse número, né? Mas eu tenho aves mais raras, como tarantas e canas. Eles botam poucos ovos, bota uma vez só no ano, 2 e às vezes 2 filhotinhos, então a média cai quando os raros começam a criar. Mas é mais ou menos esse número de filhotes. Vão ser só 2 posturas, principalmente pelo fato dos campeonatos retornarem. Então, às vezes, os campeonatos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro em julho, a gente vai participar, tem aves que vão reproduzir agora e vão participar do campeonato depois. E depois, em agosto, retornam para reproduzir novamente. Sim. E antes da gente continuar aqui, falando ainda da parte de reprodução, qual o tempo em que o agapornis já se encontra preparado para iniciar a reprodução, né? No caso, a maturidade, né? Com quanto tempo você, aqui no seu criatório, você acredita que seja o tempo ideal? Tá. Assim, o tempo das espécies, elas são um pouco diferentes, tá? Os Roseicólise, eu já tive machos que com 4 meses encheram ovos, né? Fecundaram a fêmea. Porém, a gente pode até fazer isso, mas a gente não deve utilizar fêmeas jovens. Então, fêmeas de Roseicólise, eu espero passar de 1 ano e 2 meses para colocá-las para começar a reproduzir, porque elas precisam ter o aparelho reprodutor delas totalmente desenvolvido para não correr o risco da calcificação dos ovos dentro do oviduto, aquela que a gente chama de ovo preso. Sim, sim. E não correr o risco de matar a ave, tá? Então, nos Roseicólise, o macho, tudo bem, né? Depois aí dos seus... Também recomendo esperar pelo menos 8 meses para a ave poder crescer o máximo, desenvolver. E fêmeas 1 ano e 2 meses. Fischer personata, Liliane nigrigenes, de 10 meses a 12 meses já estão prontos para reproduzir. Eles não têm tanto problema com ovo preso. Em relação às fêmeas, né, elas mantêm o mesmo tamanho, o mesmo padrão.
E os tarantas, eu já ouvi relatos aí de colegas falando que taranta criou com 1 ano, mas é uma ave bem difícil e você pode correr o risco de perder. E taranta eu recomendo, após os 2 anos de idade, colocar a fêmea para reproduzir. Legal. Então vamos mostrar aqui as colônias com as outras espécies? O cano, né? Canos sim, falando do cano. Que é pequenininho, também é uma espécie pequena. O canos com 10 meses ele já está pronto. A fêmea bota tranquilamente sem ter problema. Bacana. Então vamos lá mostrar aqui as colônias. Aqui começam as colônias, que eu crio colônias de 3 casais. E aqui são 3 casais Fischers e Personatas, né? Um detalhe, o meu foco é criar Fischers e Personatas na linha azul, tá? Desde 2017 não teve um Fischer azul que tenha ficado em 2º lugar até hoje. Nenhum campeonato. Caramba, que legal. Né? Tanto azul quanto azul com fator escuro ou ardósia na linha azul. E aí eu comecei a introduzir algumas outras mutações. Então vocês vão ver que vai ter um pouquinho de turquesa, vai ter um ou outro verde, mas o que predomina, 95% aí, vai ser azuis e derivados do azul. Bacana. Vamos mostrar mais. Você vê que as fêmeas estão saindo do ninho, deve estar nascendo hoje aí. Vamos tentar ver? Vamos lá. Eu nem sei, mas que a data só não. Ah lá. Nasceram hoje, ó. Olha que legal. Começaram os Fischers, alguns começaram a semana passada a nascer, no domingo passado. Deixa eu dar um foco aqui Eu falei que anilhei até o 200 ontem, mas aqui já nasceu hoje. Já tem mais 3 aí pra anilhar aqui, ó. Esse é o primeiro ninho que a gente pega pra ver. O negócio vai... É a multiplicação aqui. Pô, bacana. E aí vai. Tem mais aqui. Tem ninhos espalhados. Tem mais os ninhos aqui que ficam espalhados. Você só coloca 3 mesmo, né? Um para cada casal. E eles têm uma convivência tranquila, né? No caso dos Fischer, né? Dos aros brancos a gente pode chamar, né? Fischer, Personata, Nigrigenes e Liliane. Você quer dar Olha que bacana. E aqui, Danilo? Aqui é uma colônia de nigrigenes. Por que eles estão todos juntos assim? Eles são todos compatíveis aí. Aí tem nigrigenes de linha verde e azul, com fator escuro ou ardósia. Tem alguns diluídos. O importante aí é que as aves de cor sólida eu digo, são os verdes, os azuis com fator escuro, eles portam diluído. Como aí nesse bando só tem 2 fêmeas e 9 machos, o que eu fiz? Eu coloquei juntos todos, pois são todos compatíveis, né? Para as fêmeas, deixar as fêmeas escolherem aí quem elas querem ser os seus pares. É uma maneira mais fácil e rápida quando as aves, né, geneticamente estão corretas, para a gente poder reproduzir de uma maneira mais eficiente. E fica uma coisa mais natural, né? Eles se escolhem, né? Os casais, né? E você vê aí que, ó, o padrão desses nigrigenes tá perfeitinho. Olho de cobra, que a gente chama, o babadorzinho deles, que é um triângulo, ele é muito certinho. O urupígio não aparece, é da cor do dorso. Sim. Então, assim, tá a bem marcação, uniforme, né? O padrão de nigrigenes é excelente. Assim, vou até dar um zoom aqui maior, ó. Olha que legal, pessoal. Olha aquele da esquerda, um ardósia, olha o olhinho dele, como denota bem o olho de cobra que a gente fala, que a gente destaca a íris ali, né, dos olhos. Olha o urupígio, como não aparece, né, como tem no Rosicoles, no Fischer Personata, tem um urupígio diferenciado, né, eles não são da cor do dorso, que é uma exigência ali do padrão, né. Então aqui é só o começo dos nigrigenes. É isso aí. Que tem bastante ainda para ver, viu? Então vamos mostrar mais alguns aqui da criação do Danilo. Tem muitas aves, como eu falei para vocês aí, em torno de 1000 aves e tá vindo mais. E aqui, Danilo, aqui já é outra espécie, né? Aqui são os tarantas, são
aves, são os filhotes aí que... Os tarantas nasce uma fêmea para cada 30 machos. Caramba, meu. Vocês veem que o macho, eles têm dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? A gente diferencia machos e fêmeas sem fazer sexagem. Os machos têm a fronte vermelha e as fêmeas são todas verdes. A gente vê que aí dentro tem uma fêmea. É uma fêmea bem novinha ainda, é uma fêmea com um fator de escurecimento, né? A gente vê, ó, tem um macho verde do lado dela, a gente vê que ela é um pouco mais escura, né? Sim. E a gente vê que tem aves ali, dois machos que a gente chama de oliva, né? Eles têm 2 fatores de escurecimento. Esses aí, quase ninguém tem isso aí. Isso aqui é raridade, então, né? Esses são. Esse aqui eu nunca tinha visto, os olivas. E eles estão aí, eles ficam na colônia de férias deles, né? Essa fêmea aí é muito nova, eles são bem jovens, apesar de já terem mudado de penas. Esses só vão receber ninho lá pro ano que vem. Pra chegar naquele ponto que você falou, chegar 2 anos, né? Sim, sim. Bacana, vamos mostrar. O ano passado, eu tava com um taranta, a gente fala assim da idade reprodutiva. Até que ano meus agapornis podem reproduzir? Até os 8 anos de idade eu já vi muitos agapornis reproduzindo normalmente. Agora os tarantas é um pouco mais, porque a maturidade sexual demora mais, né? Ano passado eu tava com um taranta oliva, ele com 13 anos estava com filhote no ninho. Caramba, que legal. Esse taranta foi para um amigo meu aqui de Itatiba. Tá com ele lá, não sei se ele reproduziu esse ano. Não foi o Corselli, não, né? Foi o Corselli, o Rafa. O Rafa Corselli, gente boa, aproveitar e demais, ele, mandar o pai um abraço para os dois, para ele e o pai dele que acompanha a gente aí também. São criadores que fazem um trabalho diferenciado, estão sempre presentes lá na FOB, né? São, gente boa demais. E é isso aí. E aqui eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo os contatos do Danilo, para você que quiser ter mais informações sobre as espécies, né? Informações referentes à FOB, campeonato, julgamentos. Pode estar entrando em contato com o Danilo. É claro que ele tem as atividades particulares dele, mas dentro do possível ele vai atender a todos vocês, beleza? Então vamos dar sequência aqui no vídeo. Olha que legal, galera. Mais um ninho aqui. Que não estava na contabilidade inicial. Esse é um viveiro que tem uma variedade de turquesas ali. Vamos mostrar aqui pro pessoal então. Tem turquesa sem fator, tem turquesa violeta, tem um turquesa ardósia. Ó. Vamos dar um zoom aqui pro pessoal ver aqui. Tem um Ewing arlequim ali. E os Ewing hoje estão sendo bem procurados, né, Danilo? Eu tenho só 2, eu tenho ele e o filho dele. O filho dele é um espetáculo ali. A gente vai mostrar aí pra vocês. Danilo vai recolocar o ninho aqui. Que tá os filhotinhos já aqui nascidos. Eu não sei nem se nasceu mais nos outros, mas a gente tá pegando os primeiros ninhos aqui da frente pra... Opa! Mas isso que é bacana, né? Você vê o resultado, né, do seu manejo, a questão de você aguardar a maturação das aves, né? O que mais a gente tem aqui? Aqui é o seguinte. O pessoal lembra que o primeiro deck turquesa nascido no Brasil foi aqui em casa. Como que surgiram, né? Surgiu de cruzamento de turquesa com ave branca e depois dos turquesas portadores de branco com os brancos novamente. E aí começaram a nascer os decks turquesa. Tem 2 fêmeas que estão nos ninhos, né? Tá. Eu vou pegar o ninho aqui, deixa eu ver se ela sai do ninho. Vamos lá, dar um recuo aqui. Ó, uma já saiu. Já saiu? Ah, tá. Uma saiu. Ó, e a outra saiu. Olha lá. Já são aves, são filhas de turquesa, filhas de branco, por turquesa, então aqui... Ah, vixe! Tem... Caramba, meu! Olha, e aqui já tem tá... mais 5 e um pequenininho ainda. Que acabou de nascer. Esse aqui, menorzinho, acabou de nascer, hein? E ó... Nossa, até eu tô me impressionado aqui, porque tá nascendo muito. Rapaz. Olha que legal, gente. E todo bem alimentado, né? O pessoal fala. Chuva de filhotes aqui no Danilo. Rapaz. Vamos mostrar ali os pais, né, desses filhotinhos pra vocês.
Deixa eu posicionar a câmera aqui. Olha aí. Tem um lutino ali, esse lutino ele tá acasalado com essa fêmea azul, tá? Eu pus eles aí porque foi uma questão de logística, mas a ideia é tirar aves, filhotes verdes portando hino. O que eu falei, né? Tava tentando produzir verdes, né? E eles ainda acho que não acasalaram. Mas tudo tem que ter um negócio que o pessoal tem que ter quando começa a criar, né, Danilo? Tem que ter paciência, observação das aves, né? E segurar a ansiedade. Não, tem que segurar. Olha esse turquesa arlequim violeta ali. Vamos mostrar aqui. Ó, ele é filho... Vou eu mudando o zoom aos pouquinhos aqui pro pessoal. Olha que bonito. Que assim, a luz, ela dá uma apagadinha no véu dos Fischers, né? Certo. Mas assim, o pessoal vai achar, pô, o Fischer tá sem véu. Não, o véu deles é perfeito. É que a luz clareia um pouco. Sim. Mas olha, é como se fosse aqueles periquitos arco-íris, esse macho aí. Vou até dar um zoom um pouco maior aqui. Olha que fantástica essa ave. O véu dele é um pouco mais escuro do que tá no vídeo, mas... Bom, aí já dá pra ver que ele é uma ave bem legal. É uma ave diferenciada, né, Danilo? Não tem nem o que falar, né? Olha que fantástico. Ficou essa mescla, né, do turquesa aqui na... Turquesa com violeta, esse contraste é muito legal. Não, ficou bem legal mesmo. Isso que é o bacana da criação, né? E sim, tem duas fêmeas, aí tem 4 fora, quer dizer que tem 2 fêmeas nos ninhos. Deve ter filhote. Logo mais vai aparecer aí. Vai ter bicho pra anilhar, hein? Vai, eu já pedi minhas anilhas. Anilhas a gente tem que sempre pedir com antecedência. Pede no começo do ano. Sai até mais em conta. Mais barato. Não, bacana. Vamos lá, vamos continuar e mostrar as outras aves aqui, que tem bastante coisa ainda pra estar mostrando pra vocês no vídeo. Vamos lá, pessoal, agora conhecer os personatas. Eu foco muito na linha azul dos personatas. Eu tenho aqui uma ave ardósia da linha verde, porém é portadora de azul também. É uma ave descendente de uma linhagem alemã, muito especial. Eu não criei com ela ainda, mas ela tá ali esperando o marido certo. Aqui, vamos lá. Os personagens estão aqui, mas depois tem mais. Vamos lá. No total, o Danilo possui quantas espécies aqui, Danilo? 7 espécies. Eu não tenho o Swinderniana, que é uma espécie que não se cria em ambiente ex-situ, né? Certo. Que é ambiente doméstico, assim, cativeiro seria. E o Pularia aqui é uma espécie que não existe no Brasil, né? Mas olha que espetáculo, né? E aqui vai ter bichinho para campeonato também, né? Vai, tem. Aqui tem uns turquesas também nos personatas, já vocês vão ver aqui. Vamos mostrando aqui, vamos pro próximo recinto. Vocês vão ver que se não tiver 6 aves é porque as fêmeas estão nas caixas chocando. Olha aí que legal. Olha lá, só tem 3, são os machos. São os machos, Estão fora. Um legal. Vamos lá, mais um detalhe aí da parte de reprodução. Só as fêmeas que chocam ou os machos ajudam também? Só as fêmeas que chocam. Os machos ajudam a alimentá-las, né? Então eles alimentam e levam a comida para ela lá no ninho. A confecção do ninho, quem faz? É a fêmea ou o macho também ajuda ou o macho que prepara? A fêmea. E nos agapornis de aro branco, não é que nem os rosicoles que a fêmea pica a palha ou o papel, enfia nas penas e leva pro ninho. Nos aros brancos a fêmea pega no próprio bico e leva para dentro do ninho o material, né? Legal. O macho ele só olha. O macho ele só faz ali o processo de acasalamento e depois ele dá só uma assistência de leve, né? De leve. Ó, aqui já temos um turquesa violeta lá no fundo. Vamos lá, é um macho lá, já nascido aqui, ó. Ele é um bonito, espetáculo. Hein? Você é doido. Vou até dar um zoom a mais aqui pro pessoal. Ele ali tá andando ali, ó. Ele virou pai essa semana, eu acho. Deve ter nascido ali. Provavelmente. Vamos olhar? Se a gente tá abrindo aqui, vamos lá. E aí, Danilo? Tem filhote aí? Aqui é os filhotes do turquesa ali que eu tava falando. Tem mais... Deixa eu ver, tem 5. Tem 5. E mais 2 ovos.
Os bichos é uma máquina, né? Nossa. O primeiro ninho do Personato aqui é o turquesa já, né? Então, E já tem a possibilidade de vir filhotes turquesas, né? Igual os pais, né? esse turquesa é uma linha importada que eu peguei com o Ricardo Toribio lá faz uns 6 anos atrás. Aí eu fui selecionando e segurei só 2 hoje em dia. Tenho 2 turquesas só. Ó, Agora vai ter mais. E eu vou te contar aqui uma curiosidade. Eu até comentei com o André esses dias, né? Que ele tava falando do Ricardinho. O Ricardinho Toribio é primo da minha tia de primeiro grau. Olha só que mundo pequeno, cara. E eu nem sabia que ele. Só depois de um tempo que eu fiquei sabendo, né? Que ele criava aves, isso, lógico, muitos anos atrás, mas a gente se conhece desde pequeno, né? Desde criança. Então é muito legal, né? Ele é veterinário também. É um dos melhores veterinários que eu conheço. Baita criador. Aproveitar e mandar um abraço aí pra ele. Em breve vou fazer uma visita lá. Já até falei com o meu primo pra também a gente ir junto lá e fazer essa visita pra ele. Quem sabe tá trazendo aí mais um conteúdo bacana pra vocês. E aqui, Danilo? Aqui tem um negócio especial, né, que você falou, né? Aqui tem uma ave de linha verde. Ela é uma ardósia, é uma fêmea. Ela veio de... Ela é nascida no Brasil, no criador do Túlio Reis, lá em Belo Horizonte, que é o criador número 1 de personatas no Brasil hoje. Essa ave já é filha de aves, de personatas de linhagem alemã, que o Túlio escolheu pessoalmente lá na importação que ele fez. E eu, com muito custo, consegui comprar uma ave dele. Não é difícil, é que é um valor agregado muito grande, né? Mas você vê, Danilo, ela é diferenciada. É diferenciada, você vê até aqui, ó, o ombro, né, dela é mais largo, né, em relação às outras aves. Eu tenho, né? aves muito grandes, mas ela é maior ainda que os demais ali. Não, bacana. Vamos aguardar ela aqui. Ela tá sem ninho ainda, né? Tá. Já a gente vai colocar ninho pra ela. Tô tomando o máximo cuidado pra... Sim, com o manejo, né, dela, o manejo dela. Não, bacana. Vamos mostrar então aqui mais uma colônia. Deixa eu dar um recuo aqui. Tem uma turquesa cobalto ali. Ela é irmã... Lembra que eu falei que segurei 2 turquesas? Sim, sim. O macho que tá ali já com filhotes e essa fêmea turquesa. Olha que linda, hein? Eu não vi se ela botou ainda. É que essas gaiolas mais pro final aqui ficaram. Aproveitar aqui, vamos mandar um abraço pro nossos amigos juízes que vieram aqui também no Brasil julgar, né? O Alexander Jassier e o Carlos Felipe. Grande abraço aos dois aí, que tá sempre vindo aqui também nas competições e são pessoas aí incríveis, e quando o Danilo vai pra fora te recebem super bem também, né, Danilo? Carlos Felipe, que estará no Brasil esse ano jogando um campeonato nosso aqui. Oh, maravilha! E depois vamos pra praia. Show! Vamos estar revendo eles aí. E aqui, Danilo? Aqui tem mais 3 casais que eu, sinceramente, eu não sei. Eu tenho que olhar o ninho, eu não sei se já botou. Aqui tem um Arlequim. Tem um Arlequim filhotão, olha lá, anelzão vermelho dele, 2024. Olha a marcação da cabeça dele. Vou dar um zoom aqui, vamos deixar mais nítido aqui. Fica parecendo que a cabeça é clara, mas é aquele negócio do vídeo clarear um pouquinho, né? Sim, sim. Mas aqui dá pra ver, né? O Arlequim é legal, que a marcação nunca fica igual um do outro, né? Não. Uma caixinha de surpresa, né? É a mutação que eu mais gosto, independente das espécies. Pô, bacana. E vamos lá então, continuar aqui o vídeo. Tem muita ave ainda para vocês estarem vendo. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas conteúdo eu espero que vocês estejam gostando. Para você que está chegando agora, já aproveita, se inscreva e deixa o seu like, beleza? Vamos lá pro outro recinto, né, Danilo? Vamos, segundo. Bom, agora estamos aqui adentrando ao outro recinto do Danilo. Olha que legal aqui, o piso para você fazer, né, a limpeza aqui, a higiene do calçado, que é super importante, né, Danilo? Sim. O pessoal que vem de fora para entrar no criatório. É bicho, hein, Danilo? É bicho. Como a gente falou aí, são mais de 1000 aves.
Que agora está nascendo ali. Tá, ó. Você vê, aqui são. Esse galpão, esse primeiro aqui, é onde começou a nascer os primeiros desse ano, né? Então vocês vão ver que os filhotes, eles já vão estar um pouco maiores que aqueles filhotinhos que estavam nos galpões lá de fora. O ninho está até pesado. E aqui são só rosecoles, né? Às vezes, aqui nesse galpão tem 2 casais de taranta, que é esses 2 primeiros aí. Esse casal de taranta é uma mutação diferente. As 2 aves têm fator escuro, só que o macho, ele é a mutação bico rosa. Pô, legal. Bico rosa é assim, taranta tem o bico vermelho, né? E esses tarantas com bico descolorido é chamado de bico rosa. Já consegui aqui mostrar pro pessoal aqui. A gente está tentando identificar se essa mutação é recessiva ou ligada ao sexo. Ainda estamos trabalhando para descobrir. Bacana. Vamos aqui então mostrar aqui. Aqui é o seguinte: puxou o ninho para fora, tem filhote. Tem bastante. Olha aí, gente. Ó, aqui é um trabalho que eu estou fazendo. Esse macho opalino é portador de marble. Eu estou jogando ele no... E a gente já tem... Aqui, na verdade, tem um adotado aqui, que é um arlequim opalino. Que é aquela questão que você faz do manejo de ninho, né? Os pais desse arlequim opalino, inclusive, estão indo lá para um camarada que começou a conversar comigo, o Matheus, lá de Goiânia. Você veja, eu falei com ele hoje, falei, vou mandar aqui, falei que você vinha, os pais estão aqui na outra gaiola. Eu remanejo para eles ficarem todos com o mesmo tamanho, e aí não tem prejuízo de perder filhote. E aqui já está o face laranja, né? É o que eu estou trabalhando aí, são aves que vão portar laranja e marble e aqua, né? Esse cruzamento sai aves cara vermelha, né? Mas portando tudo que eu... Legal. O face laranja ele é recessivo, né, Danilo? É recessivo. Olha essa cara laranja, que espetáculo. Tô com o filhote dela também. O porte dela é diferenciado, hein? Esse cara é filho dela, tá? Esse macho foi campeão na Copa Sopa agora em dezembro. E é filho dela, é um cruzamento inbreeding que a gente fala, consanguíneo direto. Né? Essa fêmea é um espetáculo. Acho que todos os criadores que eu conheço já fizeram. Ela pousou ao lado dele ali, né? Essa lutina cara laranja, ela tá pulando pra cá e pra lá. Ela é espetacular. Muito bonita, hein? E ela é jovem, a primeira... 21, né? Pelo anel ali. Ela é... Deixa eu ver. Acho que é 21. Não, ela é 24. 24, Ela é a primeira postura dela. Eu tô com a mãe dela aí. Tá chocando lá. E ela. Muito legal. Vamos mostrar mais aqui. Esse marble, né? Ele foi campeão 4 vezes já. Você vê, a gente viu agora um aqua opalino agora ao lado ali. Ele é o pai do aqua opalino. Não tem nada a ver, né, gente? Pois é. Cada coisa que sai. E por isso que é infinita as possibilidades aí, né? Sim. Aqui dá pra pegar melhor ele aqui. Vou dar um zoom pra galera ver. Ele é uma ave 2020. Mas ele tá com uma namorada nova ali. E a marcação e a questão também do babador ali, né? A máscara dele a máscara dele, É isso aí. Pô, parabéns, Danilo. Vamos mostrar mais algumas raridades aqui da criação do Danilo. Vocês já viram ali uma ave campeã. Tem mais campeã aqui, né, Danilo? Tem bastante. A gente vai selecionando os campeões para fazer outros campeões. É isso aí. Então vamos lá. Esse aqui também é diferenciado, hein, Danilo? Esse aí é um fulvo aqua, mutação recessiva também. Eu venho trabalhando nas mutações recessivas
É muito difícil mutação recessiva. E você conseguir pena longa e mutação recessiva mais difícil quase ainda. impossível. E você vê, olha o tamanho desse bicho aqua, olha a máscara dele, a intensidade do salmão, né? Sim. Se você vê a gaiola ao lado, tem um fulvo opalino. Olha a intensidade dessa máscara. E o porte dele também. Isso para um fulvo, eu demorei, olha, desde que eu comecei para chegar nisso aí, né? Pois é. Muito legal. É uma fêmea que vai começar a reproduzir agora, né? Ela é uma bem jovem, ela já fez 1 ano e 2 meses agora e pus o ninho para ela essa semana. Show. E depois vocês vão acompanhando aí nas redes sociais do Danilo, que ele vai sempre postando novidades lá para vocês. Ó, Davi, a gente viu uma fulva opalino ali, adulta. Olha aqui, tem um fulva opalino nascido agora. Olha a marcação da máscara da cabeça com uma ave que não tem 30 dias ainda. Olha a intensidade. Isso é a qualidade que a gente busca eternamente. Isso aqui está num... E já com vermelho, né? Vindo já intenso, né? Sim, a máscara... o pessoal fala às vezes, o filhotinho vai ficar... A máscara vai escurecer depois. Olha isso aí, não tem 30 dias. Olha o tamanho da cabeça e a intensidade da máscara. Isso é top demais, né? O que a gente procura fazer é isso. Então vamos lá dar sequência aqui e mostrar mais algumas aves do Danilo para você. Pode continuar. Dando continuidade nas mutações recessivas, eu tenho mutações ligadas ao sexo, eu tenho mutações dominantes. Esse ano eu estou dando um foco mais especial para as mutações recessivas, tá? Porque assim, por exemplo, mutação dominante como o Arlequim, nossa, foi muito bem durante muitos anos em todos os campeonatos, né? E aí a gente começa assim, pô, já deu, foi bom pra caramba, vamos fazer novos desafios. Legal. Agora eu vou pra cima das recessivas, como os marbles e os fulvos. Tem uma mutação recessiva aqui, que é em aqua. Vocês acabaram de ver aquele marble, né? E aqui a importância de uma família bem... que a genética é top. Ó, aqui é o neto daquele marble, filho do opalino, né? É esse carinha aqui. Ó, vou mostrar aqui para o pessoal ver aqui. Aqui. Vamos dar um zoom aqui. Olha ele ali, ó. Aqui é um casal de pai e filha. O pai é esse marble em cima aí. E a namorada dele, a filha dele, é mais um cruzamento em breeding, tá? Se não me engano, um marble aqua, esse cara é o único no Brasil faz uns 3 anos. Não vi ninguém apresentou isso em lugar nenhum. Caramba, tá? Essa ave foi campeã com 6 meses de idade no Campeonato Brasileiro de 2023. Show! Olha os filhotinhos dele que a gente já conseguiu. Esse aqui sim é 2021, né? Tá, a anilha roxa ali. Ele é 2021. 2021, é isso aí. Ele foi campeão em 2022, aliás. 22 a gente estava junto lá no campeonato. Olha os filhotes. Já tiramos aqui a importância do cruzamento ser inbreeding para as aves recessivas, tá? Olha aqui, ó. Já temos aqua marble. Olha aqui. Puta, que legal, hein? Olha a máscara já bem salmão. E temos aqui também, já saiu mais um marble opalino, ó. Também raridade, hein? Esse aqui é mais raro que o pai. Mais raro, é. Esse vai ficar chique, hein, Danilo? Aqui tem um adotado, ó. São 5 filhotes no ninho. Esse verdinho é filho de um fulvo ali. Pô, mas, cara, olha, parabéns, né? Muito legal. A gente fica muito feliz, mesmo sendo criador velho, assim, já, quando a gente consegue esses resultados, porque isso aqui é muito difícil. Não, e é um trabalho diferenciado, né, Danilo? Você tem um foco, né, como você falou, novos desafios, né? Você nunca fica parado na mesma coisa, você está sempre tentando evoluir e aumentar a sua experiência dentro da criação, né? Isso que é legal, né? Sim. Ali
aqui a gente está nos fumos ainda. Aqui é um desafio novo nos recessivos, ó. Vamos mostrar aqui. Aqui é um depurado, é uma ave azul. Ó. A gente chama de diluído, mais conhecido como o silver japonês, né? Então a mutação correta dele é diluído. Tá. O que são os diluídos? Diluídos é uma mutação recessiva, no qual as fêmeas nascem estéreis. Só dá para você reproduzir com fêmeas portadoras. Então essa ave usa o macho na cor e a fêmea, eu peguei uma fêmea aleatória minha, tá? Que é uma fêmea aqua. Portadora. Ela não é portadora, eu vou fazer os portadores. Essas aves aí, não existe, acho que tem 2 ou 3 criadores no Brasil que tem. O La Pasta deve ter e o Alfredo lá de Umuarama, no Paraná. O La Pasta tá lá no Rio de Janeiro, no né? Rio de Janeiro. Quem me arrumou esse silver japonês foi a Rosângela Bach, lá de Sorocaba. Mandar um abração para ela. Oh, legal. Ela vai ficar sabendo por aqui que os filhos dela vão começar a reproduzir. Trabalhar. É isso aí. Ela me passou todos que ela tinha, então você vai dar continuidade aqui no trabalho. E é uma ave assim, o pessoal me falou, mas isso aí é um canela, é um pálido? Não, é um silver japonês, ele tem características fenotípicas específicas da mutação. O pé é preto, a asa é cinza, tem um monte de coisa diferente. São vários detalhes técnicos que cada ave possui. Por isso que quando você vai ali para a FOB, né, quem vai visitar, vai ver os campeonatos, é super importante você fazer essa observação, né? Porque ali estão indo as melhores aves, né, pro campeonato, né, Danilo? Então, que é melhor referência ao vivo do que lá no campeonato, né? Então, vai lá e vai assistir que vai ser muito legal. Aqui pro final eu tenho, aqui tá com filhote também. Esse casal é um casal de irmãos, mas é mapeado geneticamente para sair coisa muito boa. Os filhotes deles saem muito grandes. São aves 2022, já no auge no auge não, né? Estão iniciando, né? Eles deram uma postura só, agora vai ser a segunda. Olha que bacana, né? Os detalhes, né? E ao lado tem uma colônia de nigrigênios, que eu já vou explicar uma outra coisinha, um detalhe. Então vamos lá. E aqui, Danilo? Aí eu tenho alguns nigrigênios que a gente chama de silver ou golden, que na verdade é o mesmo fenótipo dos marbles. Os marbles que nos roseicólios a gente chama de silver e golden também, né? Por que tem esse nome diferente para os aros brancos? A origem da mutação. Nos roseicólios, o marble é recessivo. Nos aros brancos, como os nigrigênios que estão aparecendo aí, é uma mutação dominante, né? Oh, legal. Dominante progressivo até. Então a gente pode ter 1 ou 2 fatores nos aros brancos. E por isso a gente chama de edge. Então a mutação correta nos aros brancos para silver ou golden é edge. Legal. E nos roseicólios é marble, tá? E aí eu vou pegar um ninho e vou mostrar um negócio interessante que nasceu ali. Bora lá. Olha que interessante, Davi. Aqui são filhotes de uma fêmea edge, e as fêmeas marcam menos do que os machos, tá? Os machos marcam muito mais a cor. Olha isso. O edge, aí no caso seria a diluição, né? O edge, o que acontece no edge é que a ponta de cada pena dilui a melanina, só na ponta. Certo. E aí a ave fica parecendo que ela é toda rendada, porque certo. Só a pontinha de cada pena que diminui a melanina. Uma curiosidade, tá vendo essas duas aves do cantinho aqui? Essa clara e essa aqui? Uhum. As duas são edge. Mas, lembra que eu falei que é uma mutação dominante, porém, pode no ar branco, mas pode ter, progressiva também. Aqui nós temos um edge, um fator só. Olha como a asinha dele é rendada. Tá vendo? Sim. Vamos ver aqui no tá vídeo. rendado.
E esse aqui é um Edge duplo fator. E olha, ele fica com a cor de mostarda. Legal. Ó. Isso é raridade, hein? E a ponta das remiges, ó, cinza escuro. Como tem que ser os Edge. Aqui, deixa eu ver se assim. Agora dá pra ver. Aí, cinza. Tá? Não tem nenhuma mistura aqui. Algum criador fala, mas parece um diluído. Não parece um diluído. O diluído é bem diferente, a gente vai mostrar. Show. Tá? Isso aqui é um Edge duplo fator. Eles concorrem juntos no campeonato. Assim, caso o simples fator e o duplo fator concorrem na mesma, né? Então, assim, o simples fator, ele fica muito mais rajado, muito mais bonito visualmente. E tem esse diferencial que provavelmente ele fique à frente na colocação quando se a gente leva um duplo fator e um fator só disputar. Sim. Um fator é mais bonito. Sim, o que a gente vê no campeonato, não só na linha de dominante, né, dos agapornis, mas de outras, a maioria do pessoal leva o simples fator, né? Leva o simples fator, Deixa eu ver se tem mais aí? Esse aqui é o Rosecolis que tá... Aqui é um monte de ninho que tá cheio, ó. Eu até me perco aqui. Eles são mais novinhos. Ainda bem que você tem o controle aí que Sim. vai fazendo as mudanças aí. Eu remanejo pra ficarem todos crescerem no mesmo tamanho, né? E aqui, Danilo, aqui já é o último setor aqui, né? Aqui é o último setor. Aqui nós temos os agapornis canos. Vamos mostrar. Começaram a botar esta semana. Tem uns 7 fêmeas e 6 machos. Inclusive tem aqui fica, ó, vocês veem que aqui tem 2 ninhos. Uhum. É um macho com 2 fêmeas e tá, uma já tá chocando já. Então você fez a bigamia aqui, né? Fez uma bigamia. Uma tá dentro do ninho, a outra tá aqui fora ainda, né? Aqui tem 3 fêmeas já estão chocando já. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Vou dar um zoom aqui pra vocês. A fêmea correu pro ninho. O machinho. Ela ali. Ela aí. É um barato, né? Eles são bem pequenininhos, né, Dani? Bem pequeno. Não é fácil não, esses canos aí, viu? Legal. Vamos mostrar mais aqui pra vocês. Que bonito, né? Você vê o macho com essa marcação, né, que você falou de dimorfismo. Correu pra dentro. Correu ali, se escondeu ali. Tá só da tucaia. Mas é legal, Danilo, a gente vê aqui, acompanhar o seu trabalho, né? Tá podendo mostrar as espécies que você cria, esse seu manejo, né? Achei muito interessante esses bebedouros aí. Tarantas, Davi. Tenho 22 casais. 22? Faço cruzamento em breeding também. Sim. Tem uns importados que vieram da Holanda. Eu tirei um filhote de olhos vermelhos que eu acho que é um fulvo, mas morreu com 3 dias ali. Caramba. Então, tô na esperança aí, quem sabe esse ano venha. E aqui o ninho pro taranta você já usa um ninho horizontal, né? É horizontal, E você sabe a medida desse ninho pro pessoal? Esse ninho tem 30 de comprimento por 15 de altura e mais 15 de largura. Show! Então é isso aí, ó, pessoal. Tem cada espécie, né? Aí já tem um tipo de ninho diferente, né? Então tudo isso aí foi estudado por você, né, Danilo? Para poder... Aqui dentro são gaiolas menores e quando eu era mais novo, nem tinha taranta, eu li uma reportagem de um criador europeu que falava: taranta, se sua gaiola tiver menos de 1 metro, não vai criar. E aqui as gaiolas têm 60 e cria pra caramba. Essa aqui tem mais, não tem 80 essa aqui? Essa tem... Acho que 80, hein? 80 por 60. 80 por 60. Essas são gaiolas bem velhinhas já. Mas tá inteirona aqui. E aqui a gente tem mais uma galera aqui. Ó, tem mais fichas, né? E aqui existe um trabalho diferente. Aqui tem os fichers azuis, como tem lá fora.
Aqui é um trabalho no Fischer Edges violetas, são os rajados lá que a gente estava mostrando, né? Vamos mostrar O um edge, zoom aqui. e o que eu fiz aqui? Todos os edges foram colocados com fêmeas com fator de escurecimento ou violeta. Então, todos os machos edge, ou edge de cobalto, violeta, com fêmeas com fator escuro ou violeta. Por que isso? A gente identificou que o véu estava ficando mais claro, né? Porque o edge dá uma diluída ali na melanina. E então a gente botou tudo o fator escuro para intensificar os véus. Ó, essa que está bem no meio aí que saiu, é uma Edge ardósia, bicho grande. E essa é raridade também, né, Dani? Raridade. Ela ia para o campeonato, porém ela brigou e aí perdeu uma unha do dedo. E uma unha é motivo de desclassificação. Então ela não vai mais para campeonato. É uma pena, hein? Mas vai sair novos filhotes. E já tem filhotes aí já. Ontem eu já olhei, já anidei bastante filhote aí. Aqui tem muito mais filhote aí para estar anilhando aí. Olha que bonito esse. Vamos mostrar. Esse viveiro ao lado, que eu falei que trabalho os turquesas deck, que foi os primeiros a nascerem no Brasil foi aqui. E aqui o que eu coloco? São decks com os brancos, por quê? Acaba nascendo muitos outros decks. Tanto os brancos quanto os decks aí, ali tem um pastel também, tá, gente? O pastel tá aí porque é um pastel portador de hino. E esses turquesa deck, para tirar o turquesa hino, que é o cremino, né? Sim, é o turquesa aí, não é o cremino. Aí tem 2 ninhos com filhotes, né? Já. Só que assim, somado 2 ninhos, tem 12 filhotes. Caramba. Nasceu 7 em um, 5 no outro, eu tive que remanejar. E vai não tem jeito, né? Você botou aqui os ninhos, vai aqui só gerando filhotes, e o legal é que vai gerando filhotes, mas você seleciona, né, pra estar fazendo esse trabalho, né? Aqui é uma colônia de lilianes, agapornis de lilianes. Vamos dar um zoom aqui pra vocês. Lilianes eu crio verdes e arlequins nessas colônias. Eu adquiri recentemente alguns ardósias e também a novidade, que é a única exclusividade aí, é os lilianes lutinos. Eles não ficam aqui, ficam em outro lugar, em outro galpão. A gente falou que esse é o último, mas tem mais coisa, né? O pessoal fala que eu escondo, alguns eu escondo mesmo, né? Não tem jeito, né? Não, mas só esses que a gente está podendo compartilhar e mostrar aqui com o pessoal, com certeza o pessoal já está tendo uma ideia aí das espécies, das mutações, né? E do trabalho que você faz aqui com as aves. Eu tenho 4 colônias de lilianes. Aí o pessoal fala, mas você não perde a qualidade sendo colônia? As aves são mega selecionadas. Só cores compatíveis, né? Então, na colônia, como o liliane é uma ave que tem uma dificuldade grande em encher ovo, às vezes dá muito ovo branco, a gente costuma colocar aí sempre, ao invés de colocar os casais exatos, coloca machos a mais, porque acaba acasalando mais de um macho com a mesma fêmea, para a gente ter uma fertilidade muito maior aí. E você vê que já tem casais formados, né? Que eles já ficam juntos aqui, né? Tá cheio de ovos os ninhos aí, tem filhotes também. Pô, legal. Porque aqui é mais difícil de pegar, mas tá cheio aí. Aqui mais lilianes também. Vamos mostrar aqui. Ó, e para quem ainda não sabe, esse ano o campeonato da FOB vai ser no dia 9 a 20 de julho, né, Danilo? Exatamente. Então estão todos convidados aí a estarem conhecendo a exposição, né? Com agapornis participando, vai estar em peso. Vai estar em peso lá, com certeza. E a gente vai estar acompanhando junto com vocês. Quero encontrar vocês lá também no evento. Vão ser todos bem-vindos aí para estarem presentes nessa grande festa, né? Que reúne criadores de todo o Brasil. E é mais outra colônia, né, Dani? Aqui é uma colônia para reprodução dos nigrigênios Edge, né? Então, o que são compatíveis com os Edges? Os verdes. Ali tem um Edge duplo fator,
Então aqui você vê, é tudo igual. Para você tirar um verdinho no padrão não é fácil não. Então são os edges em verdes aqui. E depois ao lado tem vai ter uma colônia de arlequins. Aqui ó, a fêmea aqui bem na porta aqui. Ela tá com um filhote ali, ó. Com certeza. E aqui são os arlequins. Aqui do lado, não. Aí são os edges, né? Sim. Agora você vai pro arlequim aqui Vamos do mostrar lado. aqui então os arlequins. Opa. Tem a arlequim azul e a arlequim verde e a arlequim ardosa. Só volta ali um pouquinho, você vai ver que tem um amarelo. Esse amarelo, ele é uma mutação que surgiu aqui de uma ave Half-Sider. Sim. E aí nasceu amarelo. E os filhos dele começaram a nascer também 100% amarelos. Caramba. Independente da fêmea. Você faz um outcross, que é outcross. Você escolhe qualquer outra fêmea verde, nasce amarelo. Então, a gente ainda está em estudo, né? Eu já falei até em outras oportunidades que isso pode ser um amarelo dominante. Existe o recessivo, o arlequim recessivo, mas esse aí ele se porta como um gene dominante. Pô, legal. Então é uma coisa que também é super rara, né? Sim, eu coloquei aí dentro porque ele já está acasalado com uma fêmea verde. Olha lá, ele está em cima do ninho dele ali, ó, lá atrás. Tá com ela lá no fundo, Aquele lá é uma arlequim, Aí ele cruzou com a verde e já está com uns filhotes lá. Vamos ver o que vai sair, né? É isso aí. Não, bacana demais. E aí, Danilo, tá bom? Acho que a gente já conseguiu passar aqui bastante informação, mostrar as espécies que você cria, né? E para vocês aí que gostam dos agapornis, compartilhem aí com os amigos esse vídeo, né? Sigam lá o Danilo nas redes sociais, vou estar deixando aí o link para vocês. Ele faz um trabalho aqui que dispensa comentários, né? Um dos maiores criadores do Brasil, sem sombra de dúvidas, e está sempre representando a gente aí nos eventos, não só aqui no Brasil, mas mundo afora também, né? Talvez você vá até para a Ásia em breve, né, Danilo? Pode, recebi um convite lá, vamos ver como é que vai ser isso aí. E aproveitar, vamos mandar um abraço aí para todos os criadores, né, que são lá da Ásia, que são de outros países, que acompanham aqui o canal e que gostam de agapornis. A gente vê que ali é uma competição, cara, o pessoal faz um trabalho também fantástico, né, Danilo? Muito bons criadores no Paquistão, no Bahrein, Catar também, Catar, né? Altíssimo nível. A gente acompanha pelo Instagram, pelas redes sociais. Eu recebo muitas mensagens deles lá, a gente tenta conversar, pelo menos por escrito a gente consegue sempre ter um diálogo legal. E eles desenvolvem um trabalho muito bom. E também os amigos da Europa, né? Que também fazem um trabalho lá, como você falou, dos Penalonga, né? Tem um trabalho diferenciado lá com mutações que eles focaram ali, que também os campeonatos ali pega fogo também, né? Muitos amigos na Espanha e em Portugal, eu não vou nem citar os nomes, porque são tantos que eu vou acabar esquecendo alguém e aí vão ficar bravos, mas o campeonato lá de Barcelos, principalmente, um abraço a todos os amigos lá, que a gente fez uma amizade muito bacana e eventualmente estamos por lá. Eu sou sócio da BVA Portugal também, então eu sou sócio da FOB e sou BVA Portugal também. Pô, legal. E a gente julga lá, e um abraço para todo mundo ali, dos amigos lá de Barcelos. Bom, vamos finalizar então? Tem uma parte boa aqui no nosso vídeo, que quem ganha é o criador. Vamos lá? Vamos lá. Bom, pessoal, como sempre, nos nossos vídeos, quem ganha na nossa visita é o criador. Eu trouxe aqui alguns brindes dos nossos parceiros, né? Um deles é da Nutribiótica. Então aqui tem a calopsita natural, que é extrusada, que serve também para os agapornis, né? Aves de pequeno porte. Tem a farinhada Egg Protein, que é para você estar utilizando aí com os pais que estão tratando os filhotes, e tem bastante filhote lá, como a gente viu aí no vídeo.
Então aqui mandar um Obrigado. abraço aí pro pessoal da Nutribiótica, tá apoiando aqui o nosso canal. Tem também aqui um mix de semente que é feito pelo pessoal da Tal Pássaros, tá? Então sementes selecionadas. Mandar um abraço pro Emerson, toda a equipe da Tal Pássaros. Esse mix de sementes serve não só para os agapornis, mas para calopsita e periquitos, tá? Então depois você testa aí, precisando, só entrar em contato lá com a Tal Pássaros, eles enviam para você também. Obrigado. E aqui, do Grupo Capri, eu trouxe aqui um kit que você já tem para fazer as coletas dos seus exames, tem a carta-resposta, tem a canetinha para poder preencher e enviar lá para eles. E você ganhou também um voucher com 5 sexagens. Depois eu passo contato para fazer a validação. E tem mais uma surpresa aqui, abre aí. Acho que você vai gostar. Pode vir sempre. Olha que legal. Hoje é dia, ó. Tem o copinho aí, tem todos os kits para você que está precisando aí já se preparar para a temporada, já solicita os seus kits que eles enviam para vocês pelo correio, tá? Não só para fazer os exames de sexagem, mas também para fazer a coleta, né, análises sanitárias do seu plantel, tá? Muito importante. E Danilo, tenho só a agradecer. Faz tempo que eu tô aqui para fazer essa visita, essa gravação, né? Visita eu já vim aqui várias vezes, a gente já se conhece há muito tempo. Espero que você tenha gostado aqui da nossa participação. A gente está podendo compartilhar a sua história, o seu trabalho na criação com os agapornis, né? Pudemos registrar aí imagens incríveis de diversas espécies e mandar um abração para o seu pai, que não pôde estar presente aqui hoje, mas a gente já se conhece também, que te dá uma força, que é o braço direito, esquerdo, né? E compartilhar com as pessoas, né? Essa união, a gente vê diversos vídeos onde a gente visita as famílias estarem sempre unidas aí em prol da criação. E nos vemos lá na FOB. Fica o convite a todos aí estarem presentes. E o Danilo vai falar um pouquinho com vocês aqui referente a isso e fazer o convite pessoal dele para vocês. Meu pai mandou um abraço para você também. Opa, valeu. Tá lá trabalhando hoje. E convidar esse Campeonato Brasileiro desse ano, após a pandemia, né? O pessoal tá com muita vontade, então vai lotar, vai ter muitas aves, vai ter muita gente, vai ser bastante especial essa retomada. A gente conta com a presença, a visita de todos vocês. É um local de, além de a gente poder rever os amigos, é um local para a gente trocar muitas experiências, aprender muita coisa nova, conhecer novos produtos, ver a multiplicidade de aves e mutações que a gente tem. Então não perca, porque nós estaremos lá, Davi vai estar lá, eu vou estar lá. Com certeza. E estamos juntos. E fico à disposição para quem quiser entrar em contato, pode me chamar no particular, eu respondo também. E curtam, compartilhem o vídeo e um abraço a todos. É isso aí. Então fica aqui meu agradecimento ao Danilo por estar aqui presente no dia de hoje, poder estar transmitindo essas informações e a história aqui dele na criação. Encontro vocês na FOB. As datas vão estar disponíveis lá nos canais da FOB, no Instagram e no site fob.org.br. E o Instagram do Danilo vai estar disponível aí também para vocês e o contato na descrição do vídeo. Beleza, galera? Obrigado mais uma vez, Danilo. E a gente se vê em breve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.